Tudo bem, irmãos? Boa noite. Boa noite. Vamos dar início então ao nosso culto com uma oração. Vou pedir o irmão Isaac seja nos dirigindo nessa oração para a gente poder dar início ao nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente. Queremos te pedir, ó Pai querido, que as suas bênçãos tenham alcançado a cada membro dessa igreja, que o Senhor esteja olhando para nós, ó Pai querido, tendo misericórdia em nossas vidas, nos ajudando, ó Pai querido, sempre a buscar, a te adorar, levantar culto, Senhor Deus, em teu nome, ó Pai querido, exaltar a tua grandeza nesse lugar, mostrar, ó Pai querido, que a tua palavra, só ela tem o poder de salvar, só ela tem o poder de curar. Então, Pai, que esta noite seja uma noite abençoada. Amém. Nós queremos te pedir por esse início de culto, que o Senhor esteja, Senhor Deus, aceitando, recebendo esse culto que nós preparamos, ó Pai querido, para esta noite, para que chegue até o teu trono. Então, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. E nós queremos te agradecer por esse início de noite e até o seu final. Amém. Nós queremos colocar nossas vidas à tua disposição. Usa-nos, Senhor Deus, como vaso de bênção em tuas mãos. E traga os irmãos que estão por vir, ó Pai querido, guardado sob a sua proteção. Muito obrigado por tudo que tens feito, por que vai fazer. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém, irmãos. Vamos começar então cantando. Vamos cantar 2 hinos. Bendito Cordeiro, 123 do cantor cristão. Depois vamos cantar Céu e do Céu, 580 do HCC. Amém.
Querem fazer mais algum pedido, Elisa?
Vamos também estar orando pelo a dona Leni, né? Leni, que veio aqui com a gente. Dona Tatinha, que estava aqui no domingo. Vamos estar orando também pelo Ricardo, o pai do Gabriel, que também possa estar. Está caminhando aí, que possa estar voltando aqui para a presença do Senhor, né, pelo Everton também, Elias, né, esses irmãos alguns que têm vindo aqui, tem a Raquel, o Léo, nós estejamos orando por essas pessoas que têm vindo aqui à igreja, frequentado, né, visitado, que Deus possa estar fortalecendo esses irmãos no caminho do Senhor, tá bom? O Ricardo, eu estive com ele, né, conversando um pouco com ele, e ele até falou que está passando por um dragão na vida dele, né? Uma fera na vida dele. Então, que a gente estivesse intercedendo. Eu até falei para ele que eu ia reunir alguns donos, né, para ir lá fazer uma visita a ele, né? Mas ele está fazendo um serviço ali embaixo, né, com o irmão da Márcia, né, do Lourenço. Aí ele falou que estava com essa dificuldade e tal, mas em si, ele, fisicamente, ele está bem, sabe? Mas está passando por uma tribulação aí para a gente estar orando por ele. Então, estou orando sim. Tá Bom, irmãos. Oi. Aproveitando, eu quero fazer um pedido para o Rosana. Esse dia ela falou uma palavra que eu fiquei muito feliz. Alguém falou alguma coisa com ela, assim, mas eu já sou evangélica. Amém. Então eu não tenho ido mais igreja católica, mas minha irmã tem ido. Então, nos louvores, até eu gravei, até umas traduções, cantando o dia inteiro e nossa, né? Que bom. Aí eu fiquei tão feliz, eu abracei depois dela. Muito. Que bom. Amém. Deixa eu agradecer a palavra que ela falou. Amém, irmão. Amém. Ela disse assim, mas eu já sou evangélica. Eu sou evangélica. Aí, É bom, né? só falta ela. Eu também queria pedir uma oração lá na minha escola. Tem um amigo meu que se chama Vitor. Então, nas férias daqui das 2 semanas, não, de 2 meses. Então, ele. Então, ele meio que chegou de muleta lá, porque quando ele estava tentando fazer algo lá, ele infelizmente quebrou o dedão e ele teve que ir de muleta. Eu só quero que ele escure rápido, tá? Amém. Amém, filho. Tudo bem, irmãos. Também com essa oração, agora pelo Benício, né? O Benício, ele é fogo, irmão, porque ele, assim, ele tem as dificuldades que ele está tendo, né? Mas ele é uma criança, irmãos. Ele é uma criança de 6 anos, né? Então, eles fizeram um passeio aí, e aí, naquele passeio, ele cismou de ir num pula-pula, né? E essa é uma atividade que ele, assim, não deveria fazer, mas é difícil você controlar uma criança, assim, dessa idade, né? Aí lá, ele teve uma hora lá que ele pulou e sentiu uma dorzinha e ficou com dor no dia seguinte, até foi no hospital, fez um raio-x para ver se tinha quebrado alguma coisa, mas não tinha, né? Mas, assim, que Deus possa estar dando a recuperação dele, né, guiando esse caminho que ele tem pela frente, e também ajudando, né, o Eduardo e a Keila, porque é muito difícil, ele é uma criança muito ativa, né? Ele brinca muito, ele gosta de correr, de fazer tudo, então é difícil você falar para uma criança que ela não pode fazer certas coisas, né? Que não deveria fazer certas coisas, é muito difícil às vezes você controlar isso. Então que Deus possa estar dando a eles também sabedoria, né, entendimento, para estar vivendo essa situação. Bom, vamos orar então, irmãos. Algum irmão tem mais algum pedido que gostaria de fazer? Pela família? Tá bom, vamos orar então. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em Tua presença nesse momento, também entregando a Ti, Senhor, pedidos, Senhor, entregando a Ti nossas necessidades, Pai, nossas angústias, Senhor, aquilo que está lá no nosso coração, Senhor, que precisa ser atendido por Ti. Pai, o Senhor conhece a coração de cada um aqui, o Senhor conhece a realidade de cada um, que cada um tem passado, quais têm sido suas dificuldades, Senhor, qual é o seu clamor. O Senhor sabe que cada família que tem passado, Deus. Então nós entregamos diante de Ti, Senhor, cada lar aqui representado.
Senhor, cada família, cada filho, neto, sobrinho, esposo, esposa, pai, mãe, que o Senhor esteja tomando, Senhor, cada um em tuas mãos, Senhor, e atendendo a cada necessidade de acordo com o teu querer, Senhor. Agora queremos de uma forma mais específica, Senhor, clamar pela vida do pastor Everton, Senhor. Está ali naquele hospital, nesse momento tão delicado, Pai, mas que nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. O Senhor pode todas as coisas. Então vem, Pai, sobre aquele leito do hospital. Se for da tua vontade, Pai, reanima o teu servo, dá a ele, Senhor, plena recuperação, Pai, para que ele possa estar em breve de volta ali com a sua família, Senhor, trabalhando na sua obra, como ele tanto gosta, Pai. Então toma a vida do pastor Everton, da Cíntia, Senhor, das meninas, em tuas mãos, Senhor. Guia essa família, Pai, no teu querer, que teu Santo Espírito esteja ali, Senhor, tocando no coração do pastor Everton, Senhor, tirando, Senhor, toda a enfermidade, Pai. Também, Senhor, ali dando força e perseverança, Pai, a Cíntia e as meninas, Senhor. Também quero te pedir pelo pastor José Loureiro, Senhor, também pelo pastor Hugo Campos, Senhor, o pastor também está enfrentando câncer, Pai. Pastor Diego Braguinha, agora que está com essa situação das plaquetas, Senhor, ainda sendo investigada, que o Senhor esteja com o teu servo ali também, Senhor, dirigindo os médicos, para que em breve seja descoberto, Senhor, e tratado. E, Senhor, também te peço aqui, coloco diante de ti o irmão coração, Pai, com as suas dores, ó Pai, o Senhor sabe a luta que ele tem travado, que o Senhor possa estar dando a ele, Senhor, refrigério, Pai, renovando suas forças, ó Pai, e dando a ele um direcionamento também médico, para que ele possa receber o tratamento adequado, Senhor, para o que ele tem passado. Eu te peço também, Senhor, pelo Levi, que está agora mesmo no hospital, investigando essa dificuldade intestinal, que o Senhor possa estar na frente ali com os médicos, Senhor, não deixando que ele saia dali, Senhor, sem um diagnóstico, sem uma resposta mais certa do que está acontecendo com ele, Pai. Te peço também pelo Estevão, Senhor, que agradece pelo seu dedinho aí que está se recuperando. Ele pede também pelo seu coleguinha da escola que se machucou, que o Senhor esteja também ali com ele, Pai. Eu também coloco diante de ti, Pai, o Benício, Senhor, esteja com ele, Pai, abençoando ali também essa luta que ele tem travado, Senhor, contra essa enfermidade, mas que o Senhor também possa dar, Pai, a cura para ele, Senhor, que ele possa ainda, por mais que os médicos digam, Pai, que isso é irreversível, para o Senhor nada é impossível, Senhor. Então nós colocamos diante de ti a vida do Benício, oramos por ele, para que ele mais uma vez experimente de ti, Senhor, um milagre na vida dele, Senhor. Também, Senhor, te peço por cada pai, cada mãe, Senhor, que tenha, cada avó, que tenha a tarefa de cuidar, Pai, de alguma criança, é responsável, Senhor, por seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Que o Senhor possa dar a cada um de nós, Senhor, sabedoria, direção, do teu Santo Espírito, Pai, para fazer o melhor por cada criança, por cada um que a gente é responsável por influenciar. Esteja, Pai, também ali com a Dona Agostinha, Pai. Abençoa aquela vida, Senhor, que está prestes a completar 90 anos, Senhor. Senhor, esteja dando a ela também, Senhor, saúde, vitalidade, vigor, lucidez, Pai. E que o Senhor esteja abençoando a vida dela e de toda a família, Pai. Também, Senhor, nós pedimos pela Miriam, Senhor, também, que o Senhor possa estar com ela, Senhor, com aquela vida, não só na parte espiritual, mas também, Senhor, na parte física. Que o Senhor esteja ali com a sua mão sobre a vida dela, Pai. Pedimos pelos que têm visitado nossa igreja, Pai, o Ricardo, o Everton, Senhor, a Raquel, o Léo, Senhor, todos esses que têm, a Totinha que estava aqui conosco no domingo, Senhor, todos esses que têm se achegado aqui, que ainda não, talvez tenham um compromisso contigo, ainda não são verdadeiramente batizados, Senhor, mas que estão recebendo, Senhor, a tua mensagem, a semente do Evangelho, Pai. A Rosana também, Senhor. Cada um deles, Senhor, possa florescer, Pai, na tua presença. Possam deixar essa semente do Evangelho realmente criar raízes, Senhor, e venham, Senhor, afirmar um compromisso contigo, que a gente tenha o prazer, Pai, de ainda batizar essas pessoas aqui, Senhor, nessas águas, Pai. Então, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz por nós. Coloco, Senhor, todos esses pedidos diante de ti. A irmã Eliane pede por sua família, Pai. Abençoa toda a sua família. Abençoa a Larissa, porque ela tem pedido também orações. Abençoa, Senhor, a Liliane, Pai, também.
dando a ela sabedoria para estar guiando suas filhas, Senhor. Enfim, Pai, em cada lar aqui representado, o Senhor esteja dirigindo, o Senhor esteja guiando, o Senhor esteja guardando, Pai. Abençoa a irmã Márcia, que está gozando de férias, Senhor, que seja um momento, Pai, para ela descansar também, cuidar da sua família, Pai. E agradecemos também aqui a presença da Júlia, Senhor, que o Senhor esteja com ela, com toda a sua família, Pai, também guardando, Pai, o Natan, o Samuel, o Juan, Pai, esteja abençoando essa família. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós clamamos, Senhor, e colocamos esses pedidos aos teus pés, Senhor, sabendo que tu és um Deus que está pronto a nos ouvir e a agir em nosso favor. Que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos fazer então a nossa leitura bíblica. Vamos fazer a referência juntos. Salmo 119, 97 a 104. Vamos ficar de pé já, então. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Amém, irmãos? Volta para o outro slide ali, por favor. É um versículo que me chamou muita atenção, né? Ele fala ali: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. No mundo a gente vê tantos professores, doutores, né, que acham que sabem muita coisa, né, irmãos, mas que não confiam na palavra de Deus. E nós podemos falar com Davi: nós temos mais discernimento que muitos doutores estão por aí afastados do Senhor. Acham que conhecem muita coisa, né, mas perdem o essencial, que é a palavra de Deus, que é aquilo que nos guia de verdade. Amém? Que nós possamos ter também esse entendimento. Vamos cantar então mais um pouquinho, irmãos? Vamos glorificar o Senhor. Vamos cantar glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Jesus, o Senhor, aleluia.
Jesus Cristo,
Amém, irmãos. Vamos cantar essa música, né? Que faz um tempinho que a gente não canta, é um pouquinho nova, né? Mas vamos cantar Digno de Tudo. Né? Lembrando o refrão dela, né? Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. É bem fácil, né? Vamos lá. Coração
Que tudo chegue ao Senhor de bom grado, Senhor, que tudo seja de coração, Pai.
Amém, irmãos. Amém, Júlio. Que Deus continue abençoando a sua vida, tocando o seu coração. Irmão, pode se assentar. Agora não vai ter música não, senhor. Não pode sentar. Bem, irmãos, nós hoje vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo de Hebreus, né? E vamos hoje para o capítulo 12. Nós vamos hoje refletir sobre o capítulo 12 inteiro. Vou pular uma partezinha do meio, tá? Mas vamos fazer boa parte hoje, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a passagem que fala sobre a instituição da Páscoa, né, dos judeus. Vamos então à leitura, nós vamos ler um bocadinho. Então vamos Êxodo 12, versículos de 1 a 30. Mais pra frente a gente vai ler um pouquinho mais alguns versículos, mas por enquanto, Êxodo 12, versículos de 1 a 30. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão do Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar, conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho do ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco do sangue, passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Ora, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial para vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como estatuto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro dia convoquem uma reunião sagrada, no 7º outra. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja nativo. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de sopro e molhem o sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra e matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta que passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como estatuto perpétuo para vocês, para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia
para vocês, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram exatamente o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Durante a noite, o faraó e todos os oficiais e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não tivesse um morto. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Esse privilégio de estar na Tua presença, como a Júlia falou aqui, Senhor. Estarmos em Tua casa te cultuando, Pai. É o melhor lugar que nós poderíamos estar, Senhor. Então, muito obrigado pela Tua graça dispensada em nosso favor, Pai, de podermos pertencer a Ti, estar aqui adorando e cultuando ao Senhor. Agora, Senhor, que essa palavra, Senhor, tão poderosa, seja, Pai, alimento para nosso espírito, Pai, nós possamos sair daqui, Senhor, refletindo sobre o que nós vamos pensar, o que nós vamos aprender hoje aqui com a Tua palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim essa é uma das passagens mais, ao mesmo tempo, mais sombrias e mais maravilhosas, mais impressionantes das Escrituras, né? A 10ª praga e a instituição da Páscoa, né? Ele serve como uma grande demonstração do que iria acontecer, né? Através do sacrifício de Cristo, o paralelo inegável, né? Entre tanto a praga da morte dos primogênitos, quanto a questão toda da encenação e da Páscoa, do que aquilo significa, né? Então, tem muitas formas de abordar esse texto aqui, tá? A gente poderia, por exemplo, analisar cada detalhe ali da Páscoa e tal. A gente ficaria aqui muitas terças-feiras fazendo isso, né? Eu prefiro não fazer dessa forma, mas eu queria extrair desse texto, irmãos, 3 verdades, assim, 3 revelações acerca de Deus, que estão bem claras nessa passagem. 3 coisas muito importantes, 3 atributos de Deus, né, que são a ira de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus. Então, primeiramente, eu queria falar sobre a ira de Deus, irmãos. Né? Quero começar falando sobre a ira e a justiça. Depois nós vamos falar sobre o amor e a justiça, porque tudo está ligado, tá? Mas a ira de Deus e a sua justiça. Então, irmãos, a gente vive tempos, né, em que é enfatizado muito o amor, a empatia, a tolerância, né? Embora de fato esses valores sejam divinos, sejam valores cristãos, me parece que há uma ênfase exagerada, né? Ou meio que assim, quase que exclusiva, vamos dizer assim, só nessas características, né? Sem a gente mencionar, sem a gente refletir ou falar sobre a ira de Deus. E se a gente deixa de falar sobre a ira de Deus, a gente tem um entendimento errado, às vezes, sobre o amor de Deus, sobre o que é o amor de Deus. Então, muitos querem imitar um Deus bonzinho, um Deus que parece assim, uma vovozinha, tricotando um cachecol com seu netinho, né? Então, um Deus muito bonzinho, muito submisso, um Deus quase que pega um bobão, assim, quase que pega um empregado ou um subalterno às pessoas, né? Como se a gente pudesse, Deus fosse alguém que existe para nos servir, para obedecer às nossas determinações. Então, né, baseando os argumentos assim na graça de Deus, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de amor. Com isso as pessoas muitas vezes estão exagerando, né, nesse sentido, estão deixando de enxergar esse aspecto da ira de Deus, né? Então, Deus não é um ser desprovido de ira, de indignação. Ele não é um Deus completamente passivo, completamente benevolente, né? Mas a Bíblia não tem problema em mostrar para a gente a ira de Deus, muito pelo contrário, né? A Bíblia revela isso diversas vezes. Então a ira de Deus ela vai se revelar assim, na 10ª praga, né? De uma maneira implacável, irmãos, implacável. Muitos poderiam até julgar exagerado, né? Como é que Deus poderia dar uma ordem dessa, de matar todo o primogênito dos egípcios, toda a primeira cria dos animais?
Mas aí, irmãos, que a gente não deve fugir desse texto, desse assunto. É mais importante ainda a gente falar se está na Bíblia, né? Se a própria Bíblia não foge desse assunto, mas traz esse assunto, se Deus mesmo inspirou Moisés a escrever sobre isso, é porque Ele quer que nós saibamos dessa história, né? E eu queria então trazer alguns textos, 2 textos aqui, que falam também sobre a ira de Deus. Primeiro, Romanos 1, 18 a 19. Se a gente puder colocar aí, Romanos capítulo 1, 18 a 19. Fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Então, olha aí, irmãos, o que esse texto está falando, né? A ira de Deus, ela vem sobre toda impiedade e injustiça. Homens que suprimem a verdade, ou se deixam, né, eles negam a verdade, ou seja, eles negam a verdade, trocam a verdade pela injustiça, né? Então, ele fala aí, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto. Ou seja, o que Deus está falando? Eu me dei a conhecer o homem, eu dei a conhecer o homem a verdade, mas o homem preferiu suprimir a verdade, a justiça de Deus, e escolheu a mentira, né? Usou a mentira para resistir ao Senhor. Então, a ira de Deus, ela não é aleatória, e ela não é vingativa, ela é fruto do quê? Da revolta, do descaso do próprio homem com relação a Deus e a revelação, as oportunidades que Deus dá para o arrependimento. Outro texto muito importante também, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 33, diz assim: aquele que aceita o testemunho, não, é isso mesmo, 36, desculpa, 36, né, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, olha aí, meus irmãos, o que o texto diz? A ira de Deus permanece sobre aquele que se mantém rebelde contra Deus. Então, a rebeldia contra Deus, né, faz com que a ira de Deus permaneça sobre essas pessoas. Então, quando a gente lê esses textos, aí a gente olha para a postura de Faraó, lá no Egito, né, também no povo egípcio, a gente vê claramente isso aí que a gente acabou de ler, porque a ira de Deus está ligada ao quê? Ao conceito também de justiça de Deus. O homem troca a justiça de Deus pela injustiça, ele se revolta, ele se rebela contra a justiça de Deus. Então ele se torna ali alvo, né, da ira de Deus. Então, quando a gente entra nesse conceito de justiça de Deus, né, é algo assim imediato, inevitável, que a gente una a justiça de Deus à ira de Deus, porque a base para a manifestação, para o derramamento da ira de Deus, ela está condicionada a essa verdade. Deus é um Deus justo. Deus é justo. Então, quando a gente diz que Deus é justo, significa que Ele é completamente justo, perfeitamente justo, né? De maneira que Ele não deixa que nenhum mal perdure sem ser punido. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela não pode deixar que nenhum mal perdure sem ser punido. Então, às vezes, quando a gente olha para a justiça humana, né, a gente vê quão falha a justiça humana é. Né? Constantemente a gente vê, ouve, ou até a gente é vítima, né, de situações em que a pessoa, ou nós somos, ou uma pessoa prejudicada, às vezes de maneira irreversível, né, prejudicada de uma maneira irreversível. E aquele que cometeu a injúria ou crime, a gente vê que muitas vezes não é punido, não é nem punido por aquilo que ele fez. Né? Então a gente vive num país da impunidade, né? Fala isso, né? Aqui no Brasil as pessoas sentem muita vontade de fazer crimes, né? Infligir a lei, porque sabe, muitos deles vão ficar impunes. Então, irmãos, muitos crimes são cometidos, seja nas ruas, né, aqui, como nós vemos, seja em Brasília, e as pessoas sabem que não vão ser punidos conforme deveriam, né? Então, igualmente também na nossa justiça, a gente vê o contrário. Muitas vezes pessoas que são injustamente condenadas.
pessoas que são condenadas sem evidências, pessoas que são condenadas sem o devido processo, pessoas que infelizmente a gente vê às vezes aí, né? Agora, quando assim que começou essa questão do exame de DNA, meus irmãos, muitos homens foram inocentados de crimes que eles não haviam cometido, mas que alguém ali achou que foi ele, às vezes por causa de uma cor da pele, ou por causa de alguma implicância que tinha aquela pessoa, incriminou aquela pessoa, aquele coisa, vamos dizer assim, que colou, vamos dizer assim, né, naquele julgamento. Então, tiveram casos de pessoas que ficaram, irmãos, 40 anos presos. Pessoas que foram condenadas jovens, e lá com 50, 60 anos, foi feito o exame de DNA e foi visto que aquela pessoa não era culpada. Então a gente vê que a justiça humana é falha das duas, tanto para a impunidade, como também para condenar pessoas que às vezes não deveriam ser condenadas, né? Então, e ainda digo o seguinte, irmãos, até a nossa justiça, até quando ela é feita da forma correta, ela ainda é falha, ela ainda é insuficiente, né? Porque imagina, alguém faz uma coisa com um filho seu, tira a vida do seu filho, ou de um neto. Digamos que a pessoa seja julgada. Aqui no Brasil nós não temos pena de morte, né? Não temos. Aqui acho que o máximo pode pegar é 30 anos, se não me engano. Mas digamos que a gente, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem pena de morte, né? Então uma pessoa foi lá, tirou a vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. Aquela pessoa é condenada, então a pena de morte. E ela realmente é morta. Foi feita justiça? Foi feita justiça? Você acha que aquela pessoa que perdeu o filho, a filha, o neto, a neta, ele vai sentir que aquilo ali satisfez o coração dele? Não, irmãos. Porque não vai trazer de volta a pessoa que foi tomada. Então, até quando a justiça é feita da forma que a gente imagina que é o melhor possível, vamos dizer assim, ela ainda é falha, porque é a justiça humana. Mas a justiça de Deus não, irmãos. Quando a gente olha para a justiça humana, então, a gente pode olhar para... Não precisa colocar aí não, Júlio, porque todo mundo conhece esse versículo, né? Vou citar só aqui a referência, Tiago 1,20, né? Que diz o quê? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, por isso, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos ser tardios em irar-se. Por quê? A ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Então, quando a gente olha, né, para essa passagem da 10ª praga, voltando lá para Êxodo, né? Quando a gente volta para essa passagem da 10ª praga, a gente vê claramente a manifestação da ira de Deus sobre o faraó, sobre o povo egípcio, né, que continuava a resistir ao Senhor, irmãos, mesmo depois de todas as oportunidades, advertências, as 9 pragas que vieram antes, eles continuavam resistindo ao Senhor. Né, a 10ª praga, então, ela pode parecer dura demais, mas ela é coerente com a indignação de Deus para com o pecado. Quando a gente olha para essa decisão de Deus, a gente precisa lembrar que Deus não permite que ninguém, irmãos, se coloque diante dele da maneira que Faraó se colocou. Isso a gente precisa entender, irmãos. Deus não permite que ninguém se porte diante dele da maneira que Faraó se colocou. Deus não divide a sua glória com ninguém. A palavra de Deus fala isso. De Deus ninguém zomba, irmão. Deus não permite. Então Deus não é um bonachão, Deus não é um bobão, né? Ou como os muitos querem dizer que Deus nem existe. Alguns ainda dizem isso, que Deus nem existe. Ou alguns querem achar que Deus não faz nenhuma diferença na vida dele. Deus é Deus, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Então tudo que vive, respira, existe, deve a sua vida, deve o seu fôlego ao Senhor. E deve então a Ele o que? Submissão. E deve a Ele o que? Prestação de contas. Ninguém se criou sozinho, irmãos. Ninguém se sustenta por si só. Todos nós fomos criados e todos nós somos sustentados. Nós temos a continuidade da nossa vida sustentada por Deus. Por isso nós estamos sim todos debaixo da dependência. Todos, não só os crentes. Porque o sol nasce para justos e injustos, a palavra de Deus não fala isso? Assim como o sol, Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, Ele também vai cobrar de justos e injustos a prestação de contas.
sobre tudo que Ele nos dá, a vida que Ele nos dá. Ninguém tem vida em si mesmo, todos nós temos vida somente através da dádiva de Deus, e nós devemos a Ele, então, prestação de contas. Então, irmãos, se nós estamos usando do ar que Ele nos deu, da terra que Ele nos deu, do corpo que Ele nos deu, nós devemos a Ele, né, uma resposta. Nós devemos a Ele submissão, dependência. E se você usufrui de tudo isso, e vamos dizer assim, né, numa linguagem bem popular, tá, irmãos? E dá uma banana para Deus, você tem certeza que você vai receber uma resposta. O Faraó disse para Deus que não precisava dele, que ele era maior, que ele não iria abaixar a cabeça para Deus. E ele fez isso, que ele tentou medir forças com Deus. Nunca faça isso, nunca tente medir forças com Deus. O Faraó fez, e a gente viu como a ira de Deus veio sobre ele. Mas quando a gente fala sobre justiça de Deus, ela não se revela só na ira, mas também no amor. Então quero falar sobre o amor e a justiça, né? O texto, né, que a gente leu, ele não trata só da 10ª praga, mas trata também da instituição da Páscoa, né? E esse a morte dos primogênitos, ela fala sobre a ira de Deus, né? A ira com a justiça de Deus. A Páscoa vai falar sobre a relação entre a justiça de Deus e o seu amor. Na Páscoa, Deus estava dando ao seu povo a oportunidade de redenção, de serem poupados dessa ira que recairia sobre todos. É importante, irmãos, a gente enfatizar que Deus não estava dando essa oportunidade só para o hebreu, não. É por isso que nós vamos ler agora um texto que está em Êxodo 12, a continuação no final do capítulo. E esse trecho é muito importante, do versículo 43 ao 51, que é o final do capítulo, porque esse texto, Deus vai dar mais algumas orientações aí a Moisés e Arão, que deveriam ser seguidas durante a Páscoa. Olha só. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esse é o estatuto da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de ser circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado não comerão dela. Vocês a comerão em uma só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem osso algum dela. Toda a comunidade de Israel terá de celebrar a Páscoa. Agora preste atenção, irmãos. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá de circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como nativo. Nenhum circunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará ao nativo e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões militares. Então veja aí, irmãos, fica claro aí que não era somente o judeu que poderia participar da Páscoa, mas ele falou aí também estrangeiros, né? Estrangeiros residindo com esses, né, no povo ali, poderiam se juntar, mas deveriam fazer o quê? A circuncisão. Né? Então eles não poderiam participar sem essa marca, porque a circuncisão, lembra lá atrás que a gente falou, quando Moisés foi chamado para cumprir a missão, ele saiu lá, né, da terra do seu sogro sem circuncidar o seu filho, e aí Deus ia matar Moisés no meio do caminho, se Moisés não fizesse isso. E aí ele foi e fez, ele circuncidou então seu filho, Gerson, né? E ali ele deu prosseguimento então, porque Deus não, a marca do povo, você pertencer ao povo judeu, significava você fazer a circuncisão. Então, irmãos, a Páscoa aqui ela vai retratar o que? A bondade e o amor de Deus, a sua longanimidade, né? Em dar oportunidade de salvação, não só aos hebreus, mas àqueles estrangeiros também que se convertessem, que aceitassem a circuncisão e se tornassem então povo hebreu também através do proselitismo, né? A gente chamava de prosélito, né? Aquele que não era nascido, judeu de sangue, mas ele se convertia então ao judaísmo, é chamado de prosélito, né? Então Deus permitia que isso
permitiu que isso acontecesse. Então, isso é muito importante, irmãos, porque a essa altura a gente já viu que havia até mesmo entre os egípcios, a gente viu ali se não me engano, na 9ª praga, na 8ª, alguns deles já estavam temendo ao Senhor, porque diante de tantos sinais que estavam acontecendo ali, né? Alguns já estavam se rendendo ao Deus de Moisés e Arão. Alguns já estavam buscando isso, né? Então, irmãos, diante disso aí que a gente já viu, né? Vamos falar um pouquinho agora então sobre o procedimento mesmo da Páscoa, né? O que esse procedimento representa. Eu falei, eu não vou detalhe por detalhe, cada coisa, a gente ficaria gastando muito tempo aqui. Eu acho que não é essa a intenção do texto, tá? Mas tanto a morte dos primogênitos quanto a Páscoa, irmãos, né, que libertava os judeus, ambos são símbolos do amor e da justiça que Deus iria executar sobre o seu próprio primogênito. Quem? Jesus. Então presta atenção, tanto a praga, que iria matar os primogênitos dos judeus, dos egípcios, quanto a Páscoa, que libertava os judeus através do sangue dos animais, dos cordeiros. Os dois eventos, eles eram símbolos do que Deus faria com o seu próprio primogênito, o seu único filho, Jesus, lá naquela cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus, né? A gente cantamos muita música hoje sobre o Cordeiro, exatamente por isso, né? Dessa palavra, né? De hoje, inclusive ela casa muito bem com o que nós falamos aqui no domingo, né? Sobre Jesus, que ele diz ali na sua oração sacerdotal, que ele se sacrificaria, né? Ele se santificaria, ele se entregaria para que nós pudéssemos receber também a santificação. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui, irmãos. Então, na 10ª praga, na Páscoa, a gente vê exatamente isso. A morte daqueles primogênitos ali é uma demonstração da ira de Deus. Aqui é uma demonstração da ira que Deus ia derramar sobre o seu próprio filho na cruz. Então Deus não estava fazendo ali nada que ele mesmo não viesse a fazer depois com o seu próprio filho. E a Páscoa também, né, com a morte dos cordeiros, a utilização do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que aquele anjo da morte passasse direto para aquelas casas, não matasse os primogênitos daquela casa. Isso também é uma demonstração da morte substitutiva do Cordeiro de Deus lá na cruz de Jesus. O sangue de Cristo, né, que nos livra de todo pecado, nos lava de todo pecado e nos tira da morte para a vida eterna a todo aquele que crê no seu sacrifício. Então, irmãos, essas duas coisas, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, e também o evento da Páscoa, com a morte do Cordeiro, todos esses dois eventos eles estão falando sobre a ira, a justiça e o amor de Deus. Deus nos ama, e assim como Ele providenciou a Páscoa para o livramento dos judeus naquele momento ali, né? Ele proveu para cada um de nós o Cordeiro Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Por isso nós não celebramos mais a Páscoa dos judeus, porque ela não faz mais sentido para nós, porque Cristo já veio. A Páscoa é uma anunciação da vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus que viria para salvar o mundo de todo o pecado. Ele já veio. Então nós não precisamos mais celebrar aquela Páscoa dos judeus, porque nós já temos o que a palavra de Deus fala que é a nossa vera Páscoa, né? A nossa Páscoa que é Cristo, a verdadeira Páscoa. Ele é Cristo, Ele veio para nos redimir da morte eterna. Então, irmãos, né, essa salvação em Cristo também está aberta a todos. Deus convida. Nós, graças a Deus, né, não precisamos mais nos circuncidar, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas o que nós precisamos é morrer para o velho homem e entregar toda a nossa vida. Esse é o nosso sinal, é a nossa conversão. E ao invés de um sinal físico, nós temos um sinal espiritual, que é o Espírito Santo que habita em nós. E é esse Espírito Santo que vai ser, lá na eternidade, que nós entrarmos na presença do Senhor. O selo do Espírito Santo. É isso que vai determinar quem são os filhos de Deus, o povo de Deus. Então, irmãos, né, voltando ao que eu falei, terminando aqui, concluindo, né, eu volto ao que eu falei no início da mensagem. Essa passagem de Êxodo 12, irmãos, é ao mesmo tempo sombria e maravilhosa. É sombria, irmãos, que eu fico imaginando como foi aquela noite.
Mesmo para os hebreus, mesmo para os hebreus que estavam celebrando a ceia. Eu fico imaginando eles ouvindo o grito das pessoas. Né? Quando a gente ouve uma pessoa gritando de desespero, é muito diferente, irmãos. É um grito muito diferente. A gente vê alguém chorando assim, faz alguma coisa, caiu, se machucou, é uma coisa. Mas quando você vê alguém realmente chorando por desespero, é outro tipo de choro, é outro tipo de grito. Eu fico imaginando eles ali, ouvindo ao redor aquele lamento, e eles talvez também um pouco tensos ali, né? Sabendo que aquele anjo da morte estava passando ali, talvez pensando assim, será que eu apertei direito? Será que eu passei o sangue direito ali na porta? Será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, conforme foi ordenado? Então, uma noite terrível, uma noite angustiante para muita gente, mas ao mesmo tempo também era uma noite maravilhosa, irmãos. Porque essa passagem nos mostra como Deus nos dá a oportunidade do perdão, da salvação. Como Deus não só oferece esse perdão, mas também colocou toda a sua ira, toda a ira que era voltada para nós, Ele colocou nas costas de Cristo na minha cruz. Essa morte dos primogênitos pode parecer radical, pode parecer uma coisa assustadora, mas ela é uma demonstração da ira de Deus sobre o pecado, irmãos. Ira essa que Ele foi e descontou, não em nós, mas em Cristo. Então, a palavra de Deus nos fala, né, que Deus dá prova do seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele entregou o seu único Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele tomou o primeiro passo, Ele nos amou primeiro, Ele nos ofereceu a salvação, irmãos. Ele abriu as portas, Ele estendeu a mão. Então, assim como aquele anjo da morte passou no Egito, um dia também Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Ele não vai voltar mais como o cordeirinho que caminhou para o abate quietinho. Ele não vai voltar desse jeito, irmãos. Ele já fez isso. Ele vai voltar como juiz, o justo juiz. Ele vai voltar como anjo da morte, irmãos. E aquele que tiver o sangue de Cristo, a marca do Espírito Santo, sobreviverá e entrará nas mansões celestiais, como nós cantamos aqui hoje, mansões celestiais. Mas aquele que continuar, que permanecer na revolta contra Deus, enfrentará a ira. Veja bem, a ira de Deus permanecerá. A gente leu isso aqui, né? Aquele que crê no Senhor recebe a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Ela não vai vir, ela permanece, ela já está. Mas nós que cremos em Cristo, recebemos o perdão, recebemos a marca de Cristo. E assim como lá no Egito, o anjo passou direto daquelas casas, Deus vai nos resgatar e vai nos levar para a sua presença. E aqueles que infelizmente continuarem longe do Senhor, sem arrependimento, vão infelizmente sofrer a ira de Deus. Que nós possamos ter, ao mesmo tempo, temor do Senhor para a gente, fica esse entendimento, né? Nós tenhamos ainda mais temor do Senhor, que nós não deixemos de falar para as pessoas também a verdade, irmãos. A verdade é que o amor de Deus já está disponível, mas a ira de Deus também permanece sobre aqueles que se revoltam contra Ele, aqueles que, como Faraó, querem medir forças com o Senhor, ou querem ficar escolhendo outras coisas, outros deuses. Os egípcios tinham os deuses que eles adoravam. E as pessoas hoje em dia têm muitos deuses, irmãos. É mulher, é cerveja, é futebol,
pagode, sei lá o quê. Muitas coisas que as pessoas colocam na frente de Deus. Mas Deus vai cobrar um dia, irmãos, porque ninguém vive a sua vida sem Deus. Ninguém vive a sua vida sem as bênçãos que Deus dá. E nós teremos que prestar conta com Ele. E que naquele dia nós possamos estar, todos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não é porque pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. É muito simples. Não somos nós que vamos morrer, o Cordeiro já foi morto. É só nós aceitarmos e vivermos debaixo da orientação da palavra de Deus. É isso que Ele quer de nós. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa passagem, Senhor. Ensina-nos a Te conhecer melhor, Pai, a entendermos melhor o Senhor, a não ficarmos questionando os Seus caminhos, Senhor, porque quem somos nós, Senhor? Até mesmo quando nós julgamos fazer o que é certo, nem sempre fazemos, Senhor. Mas o Senhor é perfeito. O Senhor faz tudo perfeitamente, sem nenhum pecado, Pai, sem nenhum erro. Então nos ajude a viver, Pai. Primeiramente, temos o desejo de Te conhecer mais e mais. E segundo, o desejo de Te entender realmente como Tu és, Senhor. Não como outros querem que o Senhor seja, ou como às vezes nós queremos que o Senhor seja, mas Te entender pelo aquilo que Tu és, Senhor. Porque Tu és justiça, mas também ira, porque o Senhor não se alegra com o pecado, o Senhor abomina a injustiça, Senhor. E é por isso mesmo que o Senhor está preparando para nós um lugar perfeito, porque onde o Senhor habita é como o Senhor é perfeito, e lá não entrarão os imundos, lá não entrarão os revoltados, lá não entrarão os que lutam contra o Senhor, mas somente aqueles lavados no sangue do Cordeiro. Então, Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de Te conhecer. Ajuda-nos, Senhor, a viver coerentemente com o preço que foi pago para a nossa salvação, que foi o sangue de Cristo. Que nós possamos, Senhor, ansiar pela Sua vida, ansiar pelo momento em que nós vamos estar diante de Ti, Senhor, e finalmente poder colocar nossas vidas aos Seus pés, Senhor, e Te conhecer face a face, e ali, Senhor, sermos recebidos na eternidade, para sempre, Senhor, cuidados por Ti. Todo o temor, toda a tristeza vai ter passado, Senhor, que nós estaremos plenamente contigo. Então, obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos terminar cantando. Vamos cantar uma música que fala sobre isso, né? Vamos cantar essa música. Ele Vem. Essa música fala exatamente sobre que Jesus virá, né? Num piscar de olhar, e vai buscar a sua noiva, né? A sua igreja. É exatamente, irmãos, como o anjo da morte passou lá para salvar o seu povo. Jesus vai passar também e vai resgatar o seu povo, vai nos levar para a sua presença. Então vamos cantar essa música, né, pensando nisso, que o Senhor vai nos resgatar e nos levar para a sua presença. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar de pé, que nós já estamos terminando. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar de esperar. Estrangeiro
Adonai.
Amém, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está vindo nos buscar, Senhor. Obrigado porque nós temos essa certeza, Pai, de que toda tristeza desse mundo vai passar, Senhor. Nós estaremos na Tua presença, Senhor, sendo consolados, sendo, Pai, com o nosso corpo glorificado, Pai, já livre de todo pecado, Senhor, já livre dessa carne, Senhor, e de toda a escravidão desse mundo, Pai. Nós estaremos na Tua presença, Senhor, livres para Te adorar, livres, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Nem olhos ouviram, Senhor, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que amam. Então nós aguardamos, Senhor, esse dia com grande alegria, Pai. Nós pedimos que o Senhor também nos dê capacidade, Pai, sabedoria e o desejo, Pai, de estar compartilhando a Sua palavra com aqueles que ainda não Te conhecem. Nos dê ousadia, Senhor, para falarmos o que precisa ser falado, Pai. Não importa as consequências, Pai. Falarmos, ó Deus, que há necessidade de arrependimento, há necessidade, Deus, de entregar a vida a Jesus para receber de Ti o perdão e dissipar a sua ira, Pai. Quantas pessoas ainda estão, Pai, querendo medir forças contigo, Pai. Que o Senhor use o Espírito Santo e as nossas vidas para levar a mensagem de quebrantamento a esses corações, Pai. Nossos parentes que talvez ainda estejam resistindo, Pai, ao Teu Espírito Santo. Tem misericórdia, Pai. Continua, Pai, dando oportunidades, assim como o Senhor deu tantas oportunidades ali a Faraó. Continua dando oportunidades, Senhor, àqueles que ainda estão com o seu coração endurecido, Pai. Nem que seja necessário o Senhor mandar uma praga na vida deles para que eles se quebrantem. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Às vezes a pessoa precisa que o Senhor abale as estruturas para que eles possam se quebrantar. Faz o que for necessário, Pai. Mas que nós também estejamos prontos a olhar para os campos e ver os que já estão brancos para serem colhidos, Senhor. Nós não viemos a ficar sentados só olhando e não participando dessa colheita, Pai. Agora, Deus, eu Te peço que o Senhor esteja com cada área aqui representado, Pai. Nos leva agora em segurança. Obrigado porque realizando esse culto em paz, Senhor, nada de mal aconteceu. Que seja assim, Pai, por muitas e muitas terças-feiras, Senhor. E que aqui nesse lugar seja um lugar de libertação, de proclamação da Tua palavra, de renovo espiritual para cada irmão que vem aqui no meio da semana Te cultuar, Pai. Aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo legítimo, abençoa, Pai, também onde estiverem. Aqueles que poderiam estar aqui e optaram por não fazer, Pai. Que o Senhor possa estar também tocando esses corações, Pai, para que possam perceber, Senhor, o que estão perdendo de estar aqui na Tua presença, Pai. Como é gostoso estarmos aqui Te cultuando nesse momento. É melhor do que qualquer novela, do que qualquer celular, do que qualquer tarefa no lar, Pai. E a gente escolher a melhor parte, Senhor. Então, obrigado por estarmos aqui essa noite. E agora, Deus, que o Teu amor, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, que as consolações e a presença do Teu Santo Espírito sejam conosco aqui reunidos, Pai, e com todo o Seu povo espalhado sobre a face da terra, Pai. Especialmente, Pai, com o pastor Everton agora naquele leito de hospital. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos com Deus. Domingo estamos aí, tá? E sábado, a programação do diácono lá de Jujuba e das senhoras na primeira de Niterói, tá bom? Deus, irmãos. Lembrando, terça que vem às 19 horas, tá? O erro foi meu. Eu esqueci que a gente já tinha mudado isso há muito tempo. Então, terça que vem às 19 horas, não é 19h30, tá? Então, corrigindo. No domingo eu vou falar de novo, aí já fica, né, ligado que é 7 horas o culto, não é 7h30, tá bom? Obrigado, irmãos. Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. 7 horas. 7 horas. Quem falou? No banheiro? Na parede?